Nas eleições deste ano, o eleitor poderá votar em trânsito nos municípios com mais de 200 mil votantes, além das capitais. Como foi a experiência em 2010? Quais são outras novidades e os desafios da votação deste 5 de outubro, a maior do país? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Carlos Henrique Perpétuo Braga, diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Ele é magistrado há 24 anos e já passou por 5 comarcas: Pratápolis, Brasília de Minas, Araguari, Contagem e Belo Horizonte, onde está há 9 anos. Doutor Carlos Henrique, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Sou eu que agradeço. Ele também foi juiz corregedor por 4 anos, instrutor, instalou a vara de inquéritos policiais na comarca de Belo Horizonte e já realizou mais de 200 júris por ano. Foi também juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal e secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Nós teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores, no terceiro bloco. Mas, doutor Carlos Henrique, nosso tema hoje, para começar, é a eleição deste ano e começamos por esse voto em trânsito. Quais são as vantagens dessa modalidade? Como é que ela pode ser feita? O voto em trânsito só permitirá ao eleitor se habilitar na votação para presidente da República. Os outros cargos também em disputa não são alcançados por essa modalidade de voto em trânsito. Então, aquele eleitor que deseja participar desse certame, que deseja se envolver nas eleições presidenciais, ele deve se dirigir ao cartório eleitoral até o dia 21 deste mês, no mês de agosto, e informar sobre esse interesse. Aí ele será incluído para votar para presidente e vice-presidente no dia 5 de outubro. E tem que levar uma documentação e apontar a cidade que ele estará naquele dia. Exatamente. Ele tem que informar em qual cidade estará no dia das eleições. Se eventualmente ele voltar para a sua comarca de origem, a sua zona eleitoral de origem, ele não poderá votar naquela cidade onde ele é originariamente eleitor. No futuro e com a tecnologia, você acredita que o eleitor poderá votar em qualquer ponto do país, em qualquer zona eleitoral? Podemos caminhar nesse sentido, mas o que mais a Justiça Eleitoral preza é a segurança. E para nós falarmos em segurança e partirmos para uma sugestão como essa, de permitir que o eleitor vote de qualquer lugar, nós precisamos ter a certeza que manteremos essa segurança e que o eleitor também se sentirá seguro votando de qualquer lugar. Então, eu acho que é um processo que pode acontecer, mas será um processo lento, porque não abriremos mão de forma alguma da segurança. Né? Eu me referia naturalmente à tecnologia da biometria, que está bem avançada. Qual que é a vantagem dela? A biometria é mais um passo em prol da segurança. O eleitor será identificado não apenas pelo seu documento de identidade, mas também por suas impressões digitais. E agora, neste ano, o sistema evolui, porque antes bastava que o eleitor comparecesse à sessão eleitoral, apresentasse os seus documentos e a impressão digital, e se eventualmente ocorresse alguma falha, o mesário poderia já acionar o mecanismo permitindo ao eleitor votar, ainda que sua impressão digital não fosse reconhecida. Hoje, para incrementar esse processo de segurança, são necessárias no mínimo 8 tentativas para que o presidente da sessão, o secretário, autorizem que o eleitor vote sem essa certificação digital. E hoje, em Minas Gerais, nós já temos 26 municípios grandes, como Divinópolis, por exemplo, que estão biometrizados. E a ideia é avançar, porque isso permitirá, volto a insistir, não só maior segurança, mas, acima de tudo, nós teremos o controle mais rígido do eleitor, do corpo de eleitores. E isso minimizará a possibilidade de fraudes. Contra as fraudes, né? Agora, além desse esforço da Justiça Eleitoral constante, permanente, e também da tecnologia, de estimular e incentivar a votação do eleitor, onde quer que ele esteja, há também outra tese de pessoas que consideram que o voto não deveria ser obrigatório. O que o senhor acha a respeito disso? Nós estamos preparados para esse tipo de mudança, de avaliação?
Filosoficamente, eu acho que a obrigação deve ser sempre a exceção. A regra, a meu juízo, é permitir que as pessoas optem, façam as suas escolhas e façam suas escolhas conscientes. Então, em princípio e filosoficamente, sou contra o voto obrigatório. Mas, como está posta a regra, acho que o eleitor deve ser, e o cidadão deve ser convidado, convocado a escolher os seus melhores gestores, a se envolver na cena política, porque, afinal, nós estamos entregando aos mandatários poderes amplos para gerir a coisa pública. E a coisa pública é a coisa do cidadão. De todos, né? Doutor Carlos, o senhor como juiz eleitoral e diretor da Escola Judiciária, na avaliação do senhor, quais são os principais desafios das eleições deste ano e que são as maiores do país? Em primeiro lugar, eu acho importante que o eleitor se conscientize da importância do voto, da importância da eleição não só do presidente e vice-presidente, do governador e vice-governador, mas também dos cargos do legislativo. É de extrema importância eleger bem os nossos representantes das assembleias legislativas, no caso do Distrito Federal, da Assembleia Distrital, da Câmara dos Deputados e do Senado. São eles que elaboram as leis, são eles que fiscalizam a atividade do Poder Executivo. Então, num primeiro momento, eu vejo a necessidade de conclamar o eleitor a conhecer as propostas dos seus candidatos, a conhecer a vida pregressa desses candidatos, porque a Justiça Eleitoral faz a sua parte nas impugnações, ao decidir sobre as impugnações. Mas nem sempre o documento é capaz de revelar a verdadeira personalidade do candidato. Então, existem os meios de comunicação, existem os meios da própria informática, da internet, que esses meios permitem ao eleitor conhecer melhor o perfil desses candidatos. Muito bem, quer dizer, o eleitor também tem responsabilidade. No próximo bloco, gostaria de falar com o senhor sobre a responsabilidade e a organização da Justiça Eleitoral, como é que ela se prepara para esse processo eleitoral. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os desafios da votação de 5 de outubro, as eleições deste ano que são as maiores do país. O nosso entrevistado é o juiz Carlos Henrique Perpétuo Braga, diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Doutor Carlos Henrique, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do processo de organização, do desafio que a Justiça Eleitoral tem em Minas Gerais, e o senhor, como diretor da Escola Judiciária, qual que é o papel da escola, o que ela faz para poder tornar o processo mais eficiente, como sempre foi na Justiça Eleitoral? Eu acho que o primeiro ponto a se destacar diz respeito a desmistificar aquela ideia de que a Justiça Eleitoral funciona de 2 em 2 anos. Isso não é verdade, porque para se chegar ao evento das eleições, há necessidade de toda uma preparação, há necessidade de um desenvolvimento de uma série de procedimentos sem os quais não se chega a bom termo no dia das eleições. Então, não só no aspecto tecnológico, a urna eletrônica, ela demanda uma preparação para receber os milhares de candidatos que nós temos no Brasil, mas também é indispensável preparar os servidores, os juízes, promotores de justiça e os próprios servidores, porque nós temos uma particularidade de termos alterações substanciais na legislação também ao tempo das eleições. E graças ao princípio da anualidade, essas modificações devem ocorrer, no mínimo, com 1 ano de antecedência ao pleito eleitoral. E isso demanda também toda uma articulação para garantir o atendimento às regras legislativas. E no caso da escola judiciária, como nós temos uma alternância muito grande de juízes, porque por força de lei os juízes são substituídos, os juízes eleitorais são substituídos a cada 2 anos,
nós precisamos preparar esses juízes, porque quem presidiu as eleições de 2010 não presidiu as de 2012 e não presidirá as de 2014. Isso garante uma independência, um distanciamento do resultado, por exemplo? Isso dá uma oxigenação maior à justiça eleitoral, isso permite que nós tenhamos sempre elevado o espírito em prol de realizar a bom termo as eleições. Esse é o lado positivo. Entretanto, isso exige um esforço hercúleo da escola judiciária no sentido de atualizar o seu magistrado, não apenas no que se refere à legislação, mas também aos preparativos, às questões administrativas que envolvem o pleito eleitoral. O senhor falou de mudanças, por exemplo, na legislação. A mini-reforma que foi aprovada no ano passado no Congresso, portanto, menos de um ano antes da votação de 5 de outubro. Ela não está em exercício. Não será aplicada para as eleições. Em função desse princípio da anualidade. O princípio da anualidade. Agora, que mudanças? A cada eleição existem mudanças. Por que nós não temos uma legislação permanente para evitar que a cada eleição tem que preparar e atualizar os juízes e os servidores? Eu acho que há uma conscientização, mas é uma opinião, de que nós ainda não atingimos um quadro que corresponda às expectativas gerais da população. Não é sem razão que, além de uma reforma tributária tão propagandeada pelos candidatos, nós temos também a reforma política. Então é constantemente tema, é constantemente ponto de pauta fazer uma reforma política. Uma reforma política que discuta, por exemplo, a questão do voto obrigatório, a questão dessa multiplicidade de partidos, se existe ou não a necessidade de tantos partidos, da questão da legenda, do voto de legenda, da questão das cotas por gênero, se isso é possível, se não é possível, se avançamos ou se não avançamos, né? Desde 2005 nós temos tido evoluções nesse aspecto. Enfim, essas modificações ocorrem porque há um sentimento de que a legislação não representa um consenso, pelo menos da maioria da população. E precisa evoluir sempre, né? Nós temos nessas eleições deste ano, por exemplo, mudanças como a aplicação pela primeira vez da lei da ficha limpa. E também temos desafios da propaganda. Qual que é a prioridade da Justiça Eleitoral neste ano e qual foi a orientação passada para os juízes nos 2 encontros que foram realizados pela Escola Judiciária neste ano? Nas eleições gerais, como deste ano de 2014, a apreciação das impugnações é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, os juízes eleitorais foram poupados dessa tarefa, exatamente porque em 2012, nas eleições municipais, essa tarefa cabe aos juízes eleitorais. Agora não, foi tudo canalizado ao Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o primeiro do Brasil, enfrentou todas as impugnações. Não existem mais impugnações de candidatos para as eleições de 2014, ainda pendente de julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. Só os recursos agora? Só recursos e no Tribunal Superior e para o Tribunal Superior Eleitoral. Alguns aqui e outros em Brasília, não é isso? Exatamente. Bom, além dessa questão das impugnações, então a lei da ficha limpa, ela foi apreciada mais agora na segunda instância, no Tribunal Regional Eleitoral, em virtude dessas impugnações. Ou seja, quem responde a crime ou seja condenado por ele não pode ser candidato, não é assim? Em tese, não pode ser candidato. Mas aí existem as especificidades, por exemplo, uma condenação ainda em grau de recurso, uma decisão por um colegiado do Tribunal do Júri, se vale ou se não vale. Existem questões... Direito de defesa, né? Exatamente. E além disso, dentro da propaganda, a legislação tem evoluído. É onde é o papel maior do juiz eleitoral na comarca, né? Os juízes eleitorais nas eleições de 2014 cumprem o papel de, entre aspas, poder de polícia. Então, eles fiscalizam e tomam providências para sanar aquela irregularidade. O julgamento se dará sempre pelos juízes auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral. São 3 juízes que compõem a corte na condição de suplentes e eles é que enfrentam as representações feitas pelo Ministério Público ou pelos partidos a respeito dessas irregularidades. De qualquer ponto do Estado? De qualquer ponto. E com relação à internet, aí, por resolução, os juízes da capital enfrentam todos os problemas relacionados
as irregularidades de propaganda na internet no estado de Minas Gerais. São todas essas reclamações canalizadas para os juízes que integram a comarca de Belo Horizonte. Daí que é importante, porque o juiz eleitoral, o juiz estadual, está presente em todas as comarcas, em todos os pontos do estado, né? E isso é uma defesa, inclusive, da necessidade, e isso motivou também a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de que a função de juiz eleitoral deve ser exercida pelo juiz estadual e não pelo juiz federal, porque a justiça estadual tem capilaridade. Manteve ela consegue a composição, né? chegar a todos os municípios do estado. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Carlos. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão de cotas de gênero, a participação das mulheres, o percentual que ela tem direito e a exigência por parte dos partidos de dar esse espaço, reconhecer o direito da mulher à participação, e também sobre a propaganda que nós falamos um pouco e a questão da internet, que parece que ela não está bem regulamentada e traz outro desafio para a justiça eleitoral. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os desafios da Justiça Eleitoral para a votação do dia 5 de outubro, a maior eleição do país. O nosso entrevistado é o juiz Carlos Henrique Perpétuo Braga, que é diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Doutor Carlos Henrique, então no bloco anterior deixei uma questão para o senhor a respeito da propaganda nas redes sociais, na internet. Não existe uma regulamentação precisa sobre isso. Como é que a Justiça Eleitoral está atuando nesse caso? Nós temos muito a avançar ainda na fiscalização dessas propagandas pela internet. Mas existem alguns pilares, alguns nortes que nós nos pautamos. O primeiro é garantir ao eleitor a informação. E essa informação pela internet, ela é real, ela é concreta e ela chega ao eleitor. Isso deve ser prestigiado. Por outro lado, nós devemos evitar uma censura prévia. Então, aquilo que for lícito, razoavelmente lícito e é razoável, é aceito. Agora, o que nós temos preocupado com a internet é verificar se os partidos, candidatos e coligações, ao fazerem as suas propagandas ou elaborarem suas páginas, eles o façam com sítios hospedados no Brasil. Isso é básico. Em segundo lugar, não se admite propaganda eleitoral via internet de páginas de órgãos públicos, seja da administração direta ou administração indireta. E, por fim, nós temos a questão dos e-mails, que são lícitos, são perfeitamente possíveis, mas é preciso garantir ao eleitor a opção de continuar ou não recebendo e-mails daquele candidato ou daquele partido. E, dentro desta sistemática, nós temos conseguido ter um número menor de reclamações e de irregularidade do que uma expectativa inicial. E, nesse ponto, eu tenho percebido também que o TRE, a Justiça Eleitoral, tem buscado no eleitor uma parceria nesse sentido de fiscalizar a propaganda. O Tribunal Regional Eleitoral investiu no eleitor para tê-lo como parceiro, para tê-lo como peça fundamental desse processo de garantir uma eleição livre, democrática, isenta de máculas. E, nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza a denúncia online. O eleitor, sem se expor, embora não seja possível a denúncia anônima por força da Constituição, ele pode relatar uma irregularidade e os juízes eleitorais tomarão as providências no âmbito da sua jurisdição, fazendo com que cesse aquela propaganda irregular ou, se ela for regular, mostrando ao eleitor que aquilo está dentro das regras que regulam o pleito de 2014. Doutor Carlos, a respeito da participação da mulher, existe na lei uma reserva para cota de gênero de 30% para que a mulher participe. Quer dizer, o partido tem que deixar reservado 30% de vagas para a participação delas. E isso tem evoluído a cada ano. A lei tentou até fazer disso uma exigência. Como é que está essa situação? O senhor acha que melhorou a participação da mulher? Sim, e agora, a partir dessa mini-reforma, não mais deverão os partidos deixar reservadas essas vagas,
mas será obrigatória a presença dessas vagas, o preenchimento dessas vagas pelo gênero ou masculino ou feminino. Um partido de mulheres, por exemplo, se existisse, teria que ter 30% de homens. Né? Isso é a partir da eleição que vem ainda, né? Da próxima eleição. Eu acho que nós evoluímos, é importante termos o envolvimento e a participação da mulher, mas tem que ser uma coisa espontânea. Eu acho que as mulheres estão galgando grandes espaços na administração pública, na administração privada, não por serem mulheres, mas por serem competentes. E os homens perdem os espaços ou ganham os espaços não por serem homens, mas por serem competentes. Eu acho que essa deve ser a linha divisória entre eleger este ou aquele. É competente, é apto, está em condições de exercer esse cargo? Então eu ficaria mais nessa linha. Decantando o debate, né? Agora, nós tivemos no ano passado, doutor Carlos, as jornadas históricas de protestos nunca vistos no país. Que efeitos você acha que isso poderá ter a partir de agora nessas eleições? Você acha que vai deixar o eleitor mais crítico ou ele vai partir para os votos brancos e nulos? Todas as manifestações são bem recebidas desde que se observe os limites da lei. Tenho por mim que a liberdade de pensamento é um dos pilares de uma sociedade democrática. E a nossa geração, as gerações pretéritas, lutaram muito para vivermos o Estado democrático. Então, a liberdade de manifestação ela é sempre bem-vinda nessas condições. Eu acho que ainda é muito cedo para relacionar aquilo que aconteceu no ano passado com o resultado das eleições. Talvez outros setores do conhecimento, sociólogos, cientistas políticos e mesmo psicólogos poderão ter mais elementos para estabelecer uma relação direta entre uma coisa e outra. Muito bem. Eu vou dar essa questão de voto branco e nulo daqui a pouco, mas gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu tenho uns autores preferidos, né? Gabriel Garcia Marques, Eça de Queiroz, Machado de Assis, mas neste momento estou lendo um livro muito bom que eu recomendo, que é Trem Noturno para Lisboa, e ele trata exatamente de uma questão que diz respeito aos magistrados, normalmente pessoas metódicas, com uma vida bem compartimentada, organizada, e de repente se vê numa situação em que ele passa a revisitar todos os seus conceitos, ele debruça sobre a finitude da existência humana, sobre a questão da solidão, a questão do amor. E o autor é muito feliz ao colocar esses temas, não no sentido de nos obrigar a seguir aquilo que ele pensa, mas acima de tudo para despertar a reflexão. Então fica aí a minha sugestão. Uma boa indicação, lembrando que a vida é sempre um mistério desconhecido, Com sempre certeza. Interessante, né? Mas, doutor Carlos, voltando à questão do voto branco e nulo que eu falei para o senhor na pergunta anterior, existe uma lenda, ou uma verdade ou não, que se fala por aí que se um percentual muito grande de voto nulo poderá anular a eleição. O que existe de verdade nisso, afinal? O que existe de verdade são os boatos. E esses boatos não coincidem com a realidade legislativa. Nós temos, numa hipótese remota, de termos todos os eleitores, à exceção de um, anulando o seu voto. Se um eleitor votar, esse candidato já terá a maioria absoluta e esse candidato será eleito com um voto. Então, não existe no regramento essa história de transferência de votos brancos e nulos para candidatos ou partidos dessa ou daquela natureza, não existe isso. E o voto nulo e o voto branco, eles só se distinguem pelo conceito. No voto nulo, há uma ideia de um protesto. No voto branco, há uma indiferença. Há uma ideia de que o eleitor não se satisfez com nenhum desses candidatos. Ou seja, como fossem inválidos, né? São. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Carlos Henrique Perpétuo Braga, que é diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. E falamos aí sobre os desafios da votação de 5 de outubro, as maiores eleições do país neste ano, e o desafio para a Justiça Eleitoral. Doutor Carlos, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br, pensamento@amarges.com.br.
Obrigado e até a próxima.